rei, que o rei Davi disse que não temeria mal nenhum, porque nenhuma de nós aqui passa pelo vale sozinho, não é? Amém. Se nós tivéssemos passado pelo vale da sombra da morte sozinhos, nós já estaríamos mortos. Mas ainda, e quando ele coloca aqui uma ainda, é porque há uma possibilidade que você ainda não passou de passar por esse vale. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante a palavra vara aqui, é a palavra usada para uma arma, para defender contra os lobos. Os lobos não atacam nas montanhas, eles só atacam nos vales. Às vezes, se nós ficarmos muito calmos, muito tranquilos com o passo desejante, não vamos perceber que o predador está lá atrás. Porque ele fica na frente, ele fica esperando o momento. Geralmente, quando nós estamos relaxados, eu vou dizer uma coisa, preste bem atenção nisso. Nenhum servo de Deus pode relaxar sem Deus. Porque quando ele estiver relaxado na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua comunhão, no seu serviço, no seu trabalho, ele vai estar à mercê do inimigo. Eu não posso descansar sem Deus, eu só posso descansar com Deus. Quantas pessoas que estavam firmes no Evangelho hoje não estão mais? Quantos homens que pregavam o Evangelho hoje não pregam mais? O próprio rei Davi, anos depois, se envolveu em situações terríveis de sua vida. E nós não somos melhores do que aqueles que viveram antes de nós, e nem somos melhores do que aqueles que pregavam e não pregam mais. Se nós não tomarmos cuidado, o vale da sombra da morte será de morte. Os vales da sombra da morte só são possíveis ações para atravessá-los se o Senhor não estiver conosco. Se não estiver conosco, Deus não vai ajudar. Porque não há homem, não há força humana nessa terra que consiga viver esses seres malignos das trevas por si só. Deus nos tem chamado a vitória, e muitas vezes para vencermos desses vales de morte. Amém? Amém. O Salmo 84, versos 5 e 6 diz que bem-aventurado o homem que passando pelo vale árido faz dele um manancial. E a palavra de Deus diz que a primeira chuva vem sobre ele. Vales todos nós passamos. Não há quem não passe, nós precisamos aprender a passar por eles. E nem podemos achar que estamos em pecado, que Deus nos ama porque passamos pelo vale. Não! Deus tem um propósito de cada um. Ele geralmente nos trabalha nos vales de sombra. É geralmente na dificuldade que ele vai trabalhar e modelar o nosso caráter. Mas a grande notícia para mim e para você é que nós não estamos sozinhos. E nós só vamos saber do que nós somos capazes quando nós estivermos nos vales. Quando o perigo estiver diante. Quando a morte estiver à porta. Quando o revólver estiver na sua direção. Quando a doença parece ser inevitável. Quando a derrota parece ser iminente. Aí nós vamos aprender a vencer. Aí nós vamos aprender a conhecer que o nosso Deus não é só nos momentos de tempestade, mas também nos momentos de sombra, de sequidão, de lutas, de dificuldades. Ele está conosco em todas as situações. Amém? Amém. Ele
que não gostam de nós de graça. Nós não fizemos nada a elas, mas elas simplesmente não gostam de nós. Uma vez eu estava na porta da igreja, tinha acabado de chegar na igreja de Betel. Foi minha primeira pregação lá. Não sei se você já estava aqui, não sei se está. Eu preguei, eu acho que você classificou a porta para cumprimentar as pessoas. E na hora cumprimentando, chegou uma senhora, uma jovem senhora, olhou para mim e disse: eu não vou com sua cara. Eu disse: eu sei, tem mais gente que não gosta. Quem me ama. Seus anjos e todos os seus seguidores. E ela saiu pela porta. Nunca fiz nada naquela mulher. Às vezes há pessoas que te percebem gratuitamente. Mas por que fulano ou fulano estão fazendo isso? Uma coisa Deus me garante. A minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Antigamente, quando eu era menino, eu tinha o costume de olhar para essas coisas e ficar irado com a pessoa. Mas depois que eu cheguei a ser espiritualmente homem, eu entendi que minha luta não era contra aquela pessoa. Há uma força maligna que me detesta. E essa força maligna, quando encontra uma brecha em alguém, vai tentar te agredir por palavras, por ações, etc. Mas se Deus é por nós, bem, olha bem. Então nós devemos tomar cuidado com algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses. Capítulo 1, verso 28. Diz assim: em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros salvação e isto da parte de Deus. Irmãos, nós não podemos permitir que o diabo tenha